Olá, muito boa noite. Muito boa noite para você. Referência em atendimento, gestão e cirurgias. O Hospital Regional de São José dos Campos está entre as 10 melhores clínicas públicas em atividade no Brasil. A iniciativa reconhece as instituições hospitalares do SUS, que é o Sistema Único de Saúde, consideradas mais bem eficientes, bem avaliadas pelos usuários e também que se destacam pela qualidade e também segurança oferecida a todos os pacientes. Saúde é o nosso assunto desta semana. A gente vai conversar agora com o diretor técnico do Hospital Regional de São José dos Campos, Orlando Egídio. Seja muito bem-vindo, doutor Orlando. Um prazer recebê-lo aqui no Band Entrevista e desde já, parabéns por estar entre os 10 melhores aí do país. Tudo bem? Muito obrigado, o prazer é todo meu. Nós que agradecemos. Eu queria começar, doutor Orlando, um panorama. São diversos critérios que levaram o hospital a estar entre os melhores do país no atendimento público. Quais são os principais critérios, na visão do senhor, que é diretor do hospital, que levaram o Hospital Regional de São José dos Campos a essa colocação? O que nos levou a essa qualificação foi principalmente a avaliação dos usuários, os critérios de eficiência dos recursos financeiros recebidos, o nosso tempo de certificação, que são aquelas certificações de tipo ONA, por exemplo. Então, esses três foram os fatores considerados mais relevantes para o resultado dessa pesquisa. Agora, uma das coisas que chama a atenção, doutor, é que o hospital, ele funciona há poucos anos aqui em São José dos Campos, já consegue esse reconhecimento. Acaba sendo um orgulho também para a própria organização social que é responsável pelo hospital, né? Sim, o hospital começou a funcionar em abril de 2018. Ele é a primeira parceria público-privada do estado de São Paulo, e ele é gerido pelo Instituto Sócrates Guanais, que é uma organização social de saúde, e pela Inova Saúde. Então, só nesse aspecto, ele já é um hospital inovador. E nós nos orgulhamos muito dos nossos colaboradores, que foram fundamentais para que esta premiação ocorresse, porque na área de saúde, as pessoas são o que fazem a diferença, né? Então, São José dos Campos é uma cidade também que oferece muitos profissionais de qualidade e, devido à qualidade da nossa atividade, então, acho que nós conseguimos atrair bons profissionais e isso faz toda a diferença. Doutor Orlando, é bom a gente ressaltar para quem está nos acompanhando aqui pelo Band Entrevista que o Hospital Regional ele também serve como modelo em alguns procedimentos cirúrgicos para outros hospitais e também outras clínicas, né, doutor? Sim, nós atendemos a média, mas principalmente a alta complexidade. Esse é o nosso diferencial. Nós fazemos, então, cirurgias eletivas, mas também atendemos urgências, e principalmente nas áreas de ortopedia, cardiovascular, neurocirurgia e cirurgia pediátrica, dentre outras. O nosso diferencial são procedimentos endovasculares em cardiologia e neurologia, enfim, então nós somos um hospital de complexidade e isto era um equipamento que faltava aqui na região naquele momento. Aliás, a região contava até 2018 apenas com o Hospital Regional de Taubaté, que o senhor deve conhecer, o antigo OSIC, um hospital bastante antigo, imenso, de vários andares, ainda num formato dos anos 70, mas que atende muito bem a população. Aí veio o Hospital Regional de São José, temos agora o Hospital de Caraguatatuba e iniciaram-se as obras do Hospital de Cruzeiro. O senhor acha que com essa rede a região metropolitana consegue atender às necessidades das 39 cidades? É claro que a gente não espera, doutor, um hospital regional em cada cidade da região, mas o senhor acredita que aí se fecha uma conta para atender principalmente a média e alta complexidade na região metropolitana? Eu acredito que sim, porque aqui nós somos referências para 4 grandes regiões aqui do Vale do Paraíba, que é o Alto Vale, o Vale Histórico e Circuito da Fé, Litoral e a região serrana. Então, eu acredito que com esses
4 equipamentos para 4 regiões e para uma região de 2.500.000 habitantes. Além disso, nós temos cidades aqui que têm uma capacidade importante de atendimento no município, que é o Hospital Municipal aqui de São José dos Campos, em Jacareí. Então, de fato, eu acho que esses 4 hospitais regionais e mais alguns hospitais importantes dos municípios, acredito que será o suficiente para dar conta desta demanda que, enfim, depois da pandemia até ela ficou um pouco mais aguda. Doutor, durante a pandemia da Covid-19, a gente viu que o Hospital Regional teve a missão de aplicar a primeira dose da vacina contra o coronavírus e também tratar algumas especialidades. O senhor acredita que com os tratamentos e aprendendo em pouco tempo como tratar dessa doença da Covid-19, o Hospital Regional sai fortalecido para uma nova empreitada? Certamente. Nós tivemos 2 momentos em 2020 e 2021, né? A onda de 2021 foi até um pouco mais grave. Então, aquele aprendizado de 2020 foi importante para que já em 2021, com casos mais graves, um número maior de pacientes que nos foram enviados, então nós melhorássemos os nossos resultados em relação a esta patologia que de vários aspectos bastante desconhecidos até então em termos de abordagem. Então, eu acredito que nesse período da pandemia nós, enfim, colaboramos bastante e nos saímos bastante bem. Aliás, doutor, antes da gente ir para o primeiro intervalo, falando da pandemia, a gente vê aí alguns casos voltando a aparecer, assustando um pouco a população. Como é que está a situação aí hoje do hospital? Tem uma ala para Covid ainda? Tem pacientes sendo tratados com internação? Está tranquilo? Como é que está essa situação, doutor? Nós somos um hospital referenciado e, portanto, nós não temos um pronto-socorro aberto ao público. Sim. Então, de forma geral, nós recebemos pacientes de outros equipamentos de saúde. No momento, nós não temos algum leito destinado especificamente, até porque, aprendendo a lidar com a patologia, hoje em dia, rapidamente, nós criamos áreas de isolamento, se necessário. Com esta demanda atual. Se houver, daqui 15 dias, um mês, se houver uma demanda um pouco mais importante, nós acreditamos que a Secretaria do Estado da Saúde e as secretarias municipais devem emitir novas orientações que serão seguidas, e isso pode implicar em abertura de leitos exclusivos. E a gente vai falar mais sobre saúde no próximo bloco. O Band Entrevista faz a primeira pausa, hoje conversando com o diretor técnico do Hospital Regional de São José dos Campos, Orlando Elídio, que traz mais detalhes sobre a saúde no Vale do Paraíba e na maior cidade da região metropolitana. Breve intervalo, eu volto em instantes. Credibilidade em atendimento e eficácia nas cirurgias. Hoje o Band Entrevista recebe o diretor técnico do Hospital Regional de São José dos Campos, Orlando Elídio da Silva. Nicolini. Doutor Orlando, para que a população possa entender, o senhor falava, né, que o Estado é quem envia os pacientes para o hospital regional. Como é que funciona isso? Para a população que está nos assistindo, muita gente não entende. Por que o hospital regional foi aberto, mas não tem um pronto-socorro, não atende a população lá na porta do hospital? Como é que funciona? Vocês são regulados pelo CROSS, do governo do estado, que é o órgão que distribui os pacientes e as cirurgias. Como é que é feito aí o trabalho no hospital regional? Como é que os pacientes têm acesso a esse atendimento de excelência do Hospital Regional de São José? Então, exatamente, o Portal CROSS, ele regula os nossos pacientes, não só para a emergência, mas como também para o ambulatório e as outras demais atividades. Então, esta é a principal e praticamente única forma de acesso ao hospital. Vocês, estando em São José, para que a população possa entender, recebem também, assim, pacientes do hospital municipal, por exemplo, com outro hospital grande de São José, eles podem mandar direto para vocês ou não? Tem que passar pelo Estado por essa regulação? Para alguns procedimentos, o hospital municipal ele tem uma capacidade importante de atendimento, mas em algumas patologias eles nos enviam alguns pacientes, particularmente nos procedimentos endovasculares. E então o paciente do hospital municipal
ele é colocado na CROSS como uma solicitação de vagas e existe um processo muito rápido de aceitação para as solicitações, né? Não só nesses casos, mas em outros. Então, nós temos um núcleo interno de regulação que ele vai avaliando as demandas e ele tem um tempo, mais ou menos de 1 hora, para resolver se esse paciente é elegível ou não para vir para o nosso hospital. Então, este é um processo que já acontece há bastante tempo no estado de São Paulo, um processo bastante consolidado. Então, este não é um impeditivo, mas sim algo que realmente agiliza muito o atendimento das necessidades em cada nível, urgência, emergência e no ambulatório. Doutor Orlando, quais as novas investidas hoje do Hospital Regional? Quais os novos desafios para 2023 para o Hospital Regional continuar como referência não só para o Vale, mas para todo o país, doutor? Então, nós pretendemos cada vez mais estabelecer uma interface com a rede básica, né? Porque quanto mais nós tratarmos com melhor qualidade o paciente logo que ele chega nos equipamentos de saúde que ele consegue ter um acesso inicial, quando ele for encaminhado para cá, ele vai chegar numa condição clínica melhor. Então, eu acredito que um grande desafio nosso é fazer essa interface com os equipamentos de saúde da região, enfim, estabelecer protocolos mútuos de forma que o paciente chegue aqui numa condição a melhor possível para que possamos utilizar toda a nossa capacidade, enfim, tecnológica e de atendimento pelos profissionais. Doutor Orlando, a gente sabe que o atendimento da pandemia modificou muitos regramentos que já existiam na saúde pública por conta do grande volume de atendimento que foi necessário nos momentos de pico da pandemia, principalmente quando não se tinham as vacinas. Quais as lições que vocês, que são experientes em gestão de saúde, na medicina, tiraram dessa pandemia? O que mudou no dia a dia de um hospital grande e importante como o Regional de São José dos Campos? Uma das coisas foi realmente esse uso mais intensivo da telemedicina, né? Então, nós tínhamos aqui o paciente na UTI, não podia receber visitas, então nós rapidamente estabelecemos, enfim, com os nossos equipamentos aqui, uma forma de o paciente ter contato com os seus familiares que estavam, enfim, à distância, né? E uma outra coisa importante também que nós fizemos foi estabelecer um ambulatório para colaboradores, porque além dos pacientes, nós temos que cuidar de quem cuida, são os nossos colaboradores. E, na realidade, naquele momento de estresse, enfim, de risco de vida, muitas vezes, então, as pessoas precisavam de um apoio. Então, na realidade, nós estabelecemos Então, nós aprendemos que, mais ainda, o valor de se atender não só o paciente, como o colaborador também, da forma mais intensa possível. O senhor acabou de comentar sobre a telemedicina e, claro, na pandemia muita gente se reinventou, utilizou da tecnologia como um artifício, né, para tentar unir o útil ao agradável. O senhor, como está comentando do Hospital Regional, traumatologia, ortopedia, neurocirurgias, as tecnologias, elas também estão embutidas nessas especialidades hoje dentro do Hospital Regional, doutor? Sim. Só complementando, a pandemia também trouxe uma percepção de que nós temos que ter agilidade na tomada de decisão, né? Então, isso foi uma outra coisa também que a pandemia nos ensinou, né? No aspecto da tecnologia, nós temos aqui salas cirúrgicas bastante bem equipadas, com alguns equipamentos de ponta. Nós temos uma sala de hemodinâmica que permite fazer esses procedimentos endovasculares que eu já denotei. E, enfim, nós somos um hospital com uma tecnologia bastante importante para fazer muitos procedimentos. Nós fazemos, por exemplo, uma cirurgia cardíaca todos os dias úteis, né? E fazemos 170 cirurgias ortopédicas por mês. E temos, então, a partir deste volume de atendimento, temos feito, inclusive, publicações, enfim, em órgãos científicos, né? Mesmo durante a Covid, nós, então, conseguimos também
fazer esse tipo de atividade que o Instituto Sogra de Guanás considera uma das coisas mais importantes da missão do Instituto, que é a educação. Então, enfim, então nós pretendemos utilizar também cada vez mais o Instituto, o hospital, através dessa filosofia do Instituto, para promover a educação. Não, perfeitamente. Doutor Orlando, a gente falou em tecnologia. O senhor acredita que o teleatendimento é um caminho sem volta? Ele já começou num monte de ações. Falar em traumatologia é difícil porque o médico tem que ver muitas vezes o que está acontecendo. Mas o senhor acredita numa ampliação dessa telemedicina no Brasil e no SUS principalmente? Sim, ela já está acontecendo, né? Nós temos, e isso foi acelerado, né? As leis ou as normas, muitas vezes elas demoram um pouco para serem aprovadas e sedimentadas, e a pandemia, então, fez com que alguma coisa que já estava acontecendo aumentasse a velocidade. Então, hoje nós temos vários exemplos desse atendimento por telemedicina que realmente fazem a diferença. Enfim, existe um atendimento em lugares no norte, no nordeste, feito aqui por instituições aqui de São Paulo. Enfim, então é algo que veio para ficar e já existe um regramento específico, de forma que não há muitos problemas no momento, seguindo as regras estabelecidas. Band Entrevista faz mais um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta com novas informações. Não sai daí. Band Entrevista conversa com o diretor técnico do Hospital Regional de São José dos Campos, Orlando Elídio da Silva, que comenta sobre o hospital e também as especialidades, Nicolini. Não, aliás, o doutor Orlando começou a falar de números no bloco anterior. Eu queria ampliar essa discussão, doutor, sobre a questão da quantidade de atendimentos do Hospital Regional, porque as pessoas, por não entenderem como um hospital de porta aberta, um hospital de pronto-socorro, de entrada para qualquer tipo de atendimento, não sabe muitas vezes o fluxo que é. Já me surpreendeu o senhor falar que diariamente tem cirurgia cardíaca e que realiza 170 cirurgias ortopédicas por mês. Gostaria que o senhor trouxesse um pouco mais os números do Hospital Regional de São José dos Campos e atendimentos que não são feitos só para São José, mas, como o senhor mesmo disse, para toda a região metropolitana. São muitos atendimentos por dia e quantos pacientes em média passam por aí? Como é que está esse trabalho? Então, nós contamos aqui com 162 leitos, fazemos mais ou menos 700 internações por mês, aproximadamente 550 cirurgias por mês e aproximadamente 7.000 atendimentos no ambulatório, entre atendimentos médicos e multidisciplinares, né? E no nosso pronto-socorro, como ele é um pronto-socorro de demanda referenciada, então depende das solicitações, né? Doutor Orlando, o Nicolini acabou de comentar, falando sobre esse atendimento também de toda a região do Vale do Paraíba, mas o Hospital Regional chega a receber também pacientes de outras regiões do estado de São Paulo também, doutor? O hospital ele pode receber paciente de qualquer região do estado de São Paulo. Então, quanto a isso, não há problema. Como o estado de São Paulo tem muitos recursos, né, equipamentos de hospitalário, enfim, então eu diria que não é comum nós recebermos solicitações de pacientes que não morem aqui na área de abrangência da chamada DRS 17, Departamento Regional de Saúde 17. Mas isto é possível. Já recebemos, preferencialmente, nós recebemos pacientes de Arujá, Santa Isabel, eventualmente um outro paciente de São Paulo, Guararema, Mogi das Cruzes. Então, essas cidades não pertencem à DRS 17, mas nós podemos atendê-los. Muitas vezes, isso acontece quando é um procedimento de alta complexidade, algum procedimento que precisa de uma tecnologia mais específica, então aí nós acabamos recebendo. Alguns casos de alguns aneurismas da artéria aorta, né, que é um procedimento que se feito de forma endovascular, é um procedimento bastante complexo, então muitas vezes pode vir um paciente de outras regiões. Doutor, mas isto é permitido. Me desculpe, perdão até interrompê-lo, mas ainda há a possibilidade de abertura de novas especialidades, de novas complexidades aí para o hospital, doutor?
Sim, o hospital ele tem alguns espaços de reserva técnica, né? E então nós podemos abrir outras especialidades dependendo da demanda e da decisão dos órgãos gestores. O senhor falou da importância do trabalho com educação, que inclusive o Instituto Sócrates Guanais, que é um dos responsáveis pela operação do hospital, tem. São José dos Campos recebeu faculdades de medicina e tem os estudantes que precisam de hospitais para fazer a sua residência. Isso já acontece no hospital regional? Vocês pretendem ampliar esse caminho? Como é que funciona isso? Nós temos aqui, e acabou sendo fundamental, houve uma coincidência, e foi fundamental durante a pandemia. Nós temos, então, especializandos em UTI adulto, e então isso foi desde o primeiro dia do hospital, por algumas circunstâncias particulares. Desde o início do hospital, os especializandos, então, começaram aqui. Depois de um tempo, nós percebemos quão importante foi, porque os profissionais de UTI particularmente adulto, foram muito, muito solicitados. Então, como nós já tínhamos um centro de formação, então talvez nós tivemos uma maior capacidade de captar profissionais qualificados para um atendimento complexo, como foi da Covid dentro das UTIs. E aí, agora estamos, enfim, estamos pensando em fazer o indivíduo termina, o colega termina a residência e ele vem fazer um estágio pós-residência. Então, isto é algo que o hospital também já teria feito se não houvesse a pandemia, na área de ortopedia, por exemplo, e, enfim, por conta da pandemia isso não aconteceu, mas nós pretendemos, sim, ter residentes nas áreas específicas, ou residente ou pós-graduandos. Vem muita coisa boa por aí, Israel. Muita coisa boa mesmo, Nicolini. A gente fica por aqui com o Band de Entrevista. Queria agradecer imensamente ao Dr. Orlando por nos atender e trazer informações tão importantes. Ele que é diretor do Hospital Regional de São José dos Campos, um dos 10 melhores do SUS no país. Parabéns, doutor, mais uma vez. Até uma próxima oportunidade. Eu apenas queria voltar a agradecer o nosso corpo clínico, de médicos, profissionais das equipes multidisciplinares, porque sem gente não se cuida de gente. Então, os nossos profissionais aqui, modéstia à parte, são brilhantes, e eu queria deixar mais uma vez o agradecimento a todos eles. Muito obrigado. O Band de Entrevista ele fica por aqui, mas sempre com o encontro marcado contigo no sábado às 10 para 7 da noite. Semana que vem tem mais. Um excelente final de semana. Um excelente final de semana para você. Curta seu sábado.